Aqui a professora Nayara Barros, que atua na área do direito, que é jurista, que está aí no mercado trabalhando como advogada, inclusive, para nos ajudar um pouquinho a refletir sobre a importância disso na nossa vida, né, professora? Seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui, bom dia. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aí com ótimas companhias e sempre muito bem informado, né? Trazendo à população aí informações realmente relevantes e que trazem aí um peso social muito necessário. Nós estamos a todo momento ali fazendo uso. Me enquadrei aqui. Tá ótimo. Fazendo uso aí do nosso direito. Ou não fazendo uso, mas sabendo que nós temos esse direito, né? Então, a lei, ela está dentro do direito, haja vista que o direito ele é um conjunto de normas que regula aí as condutas sociais, né? A conduta do ser humano. Então, a sociedade só existe porque existem essas normas, porque existem o direito, porque existe a lei. Então, imagina uma sociedade sem qualquer lei, né? Eu sempre falo, quando eu vou ministrar as minhas aulas de fundamentos históricos do direito, a gente começa ali com as leis bíblicas, né? Com os 10 mandamentos que eles regem aí, dá um início para uma sociedade existir de forma agradável e organizada, sistematizada. Porque imagina uma sociedade, até porque não existe sociedade sem lei, mas imagina uma sociedade onde não se tenha um código de leis, umas determinações. Então, o ser humano ele necessita de um ordenamento, de como se fosse um gabarito não, como se fosse um roteiro. Isso eu posso, isso eu não posso, e você vai regindo ali as suas condutas do cotidiano conforme o que você pode ou não. Então, imagine se não tivesse uma lei de controle de armas, vamos supor aí, né? Que qualquer pessoa pudesse lá adquirir aí a sua arma de fogo. E fazer o uso dela. Aí você está no trânsito, tem uma discussão banal ali, saca a sua arma. Então, a lei, ela serve para dar esse controle, né? Dar uma amenizada aí nas ações humanas, né? Então, muitas vezes, o ser humano, antes de praticar qualquer conduta, ele verifica se aquela conduta que ele vai praticar ou não é lícita ou ilícita. Muitas vezes ele pratica sabendo da ilicitude, mas no intuito de que não seja descoberto, né? Que não seja visto, né? Colocando ali os pratos quentes, né? Panos quentes para tentar esconder, no caso. Para tentar esconder. E aí nós temos o Estado, que ele é fonte primária, né, dessas leis, dessas normas. Então, o Estado ele tem a obrigatoriedade ali de criar, administrar e executar essas leis, né? Só que, doutora, só o Estado ele é fonte da lei, né? Ele é fonte dessas normas? Não. Nós, o povo, né, a população em si, nós somos formadores de leis, né? E uma parte disso são os costumes. Né? Nós temos costumes aí no dia a dia que é uma fonte também de leis. Um exemplo claro de costume que nós temos na sociedade é a questão de colocar um prazo dentro do cheque, né? Ele é um título com... Não é um documento autorizado, digamos, entre aspas. Ele é uma ordem de pagamento. Ele é uma ordem de pagamento à vista. Mas nós temos a habitualidade e o costume de colocar ali bom para um dia específico. E o comércio em si respeita esse prazo estabelecido ali. Mesmo que a lei específica do cheque não determine isso. Não lhe obrigue a isso. Não lhe obrigue isso. Mas nós temos os costumes de... E aí nós temos centenas de leis que são baseadas em costumes, né? Maria da Penha... Vou falar agora do penal, acho que é Glória Pérez. Que teve a filha, né, do homicídio. A partir de situações que ocorreram. Isso, que ocorreram, nós vamos criando aí novos ordenamentos. Então, a lei, ela está no nosso dia a dia. Ao acordar e ao dormir, nós estamos ali pautados e regidos pela lei. E é importante que a população busque por esses direitos, né? Porque a nossa Constituição, ela garante ali o direito à moradia, à saúde, seguridade, educação. Então, nós temos que ter ciência e buscar por esses direitos, né? Eu vi vocês falando aqui acerca do concurso público, né? Sim. Que vai ser... Fato de hoje, quentíssimo, que está na pauta hoje da cidade.
que foi cancelado, né? E existem aí as pessoas que tiveram um custo. É claro que se essas pessoas forem se aprofundarem de acordo com que o dano que ela sofreu, elas têm um respaldo legal, né? Não vou entrar no mérito aí Sim, da coisa. não estamos aqui para isso. Isso, mas elas podem buscar esse respaldo, porque todo aquele que causa um dano a outro, ele é responsável por arcar com esse dano. E isso é legal, isso está na lei. Então, nós temos que estar atentos, né? Olhos atentos aos nossos direitos e se fazer valer. Muitas vezes, a Marlene, que faz direito, né? O pessoal critica muito, né? As pessoas que fazem direito, porque ali no comecinho, né? Estudar a lei. Isso, você quer já ir processando todo mundo. Mas não é que você quer processar todo mundo. Eu entendo o estudante, até porque eu já fui muitos anos atrás, que quando você começa a ver, né, todos os seus direitos, o que é uma pena, eu fico com o coração assim partido, que as nossas instituições de ensino não dá esse começo, né? Não ensina pelo menos a Constituição para os alunos, o básico, né? Então, o aluno de direito, quando ele ingressa no curso, ele começa a ver as N possibilidades que ele tem e todos os direitos ali escancarados, abertos, as lacunas que você tem para ingressar, para buscar, os benefícios que você tem. Então, ele realmente fica ali maravilhado com aquela situação, porque a nossa legislação ela é maravilhosa. É uma pena que ela não se cumpra como determina. No caso do fazer a lei, de constituir a lei, de escrever a lei, nós temos legisladores nos âmbitos município, estado e federal. E esses são escolhidos pela população. O pensamento nosso aqui sempre é levar informação para que a população possa contribuir, não é, professora, com a melhoria desse mundo que nós vivemos. Que olhar nós precisamos ter na hora dessas escolhas também? Isso é importante, porque vai ter consequência na nossa mesma vida, né, professora? Isso, exatamente. Quando você vai fazer escolher, vamos colocar pelo básico, escolher o prefeito e os vereadores, né? Quando vocês vão escolher esses vereadores, procura ver quais são as propostas de leis que eles têm. E se está de acordo com o que é voltado para você, para a sua necessidade, para a sua comunidade, né? E assim os deputados também. Muitas vezes as leis são aprovadas e as pessoas ficam indignadas porque foi aprovado, porque isso está errado, porque essa tal lei não foi. Mas foram as pessoas que vocês colocaram no poder. E além de colocá-las no poder, a gente precisa estar atento e cobrar, né? Se muitas vezes eles fizeram propostas e campanhas com N projetos de leis, a população ela tem o dever de cobrar. Eu vejo que tem várias assembleias e a população não comparece, não está lá presente. E aí depois é muito fácil julgar, ir nas redes sociais. Post em rede social não vai mudar o mundo e nem a nossa legislação. Então nós temos que estar efetivamente cobrando e atentos a quem nós vamos colocar ali. Porque se você coloca pessoas que são leigas, né, vamos colocar assim, como é que você vai querer uma nova legislação? Né? Como é que você vai querer garantir o seu direito se aquela pessoa que você colocou não propôs nada disso e está inerte ali? E toda vez que se cobra, ela se mantém escondida, né, por trás de outras pessoas. Então, não estou julgando que tem que ser formado, não, mas tem que saber e conhecer, para que você tenha respaldo dessa pessoa. Essa pessoa vai te representar, né? Então, é importante você saber escolher com propriedade quem vai estar ali legislando por você. Sobre a lei em si, algo mais que seja importante para a gente dizer de todas essas influências que tem na vida da sociedade, da comunidade, em termos de país, nós estamos bem servidos de legislação, professora? Nós temos muitas legislações, né? A todos os dias aí surgem N leis, né? No período da pandemia, entrou lei, revogou lei, entrou lei, revogou lei, né? Então, nós temos muitas legislações. O que falta é a prática, é o exercer de fato, né? É que isso seja cumprido. Então, nós temos projetos de leis para moradia, para saúde, para educação. O que não tem é a execução. A execução falta, né? E a população cobrar também. Eu vejo aqui em Sorriso, porque eu sou de Sinop, eu vejo que aqui em Sorriso a população, quando eu escuto o rádio, ela está muito efetiva ali, ela está cobrando. Cadê a medicação que foi falado que teria e não tem? Por que o concurso foi cancelado? Mas
E esse portal da transparência, que não está tão transparente assim, é esse o poder da que população. O povo tem, precisa exercer. A lei ela é perfeita. Então, o que falta é a população cobrar essa efetividade da lei. Tá? E ela também pode lá apresentar projetos de lei. A população tem essa benéfica, ela pode, né? Nós, como povo, pessoas votantes, nós temos esse poder de exercer. Assim como nós colocamos alguém no poder, nós também podemos tirar essa pessoa do poder. Então, aquela frase linda da Constituição, o poder emana do povo, é real. Só que o povo precisa abraçar essa causa. Precisa abraçar a lei. Né? Não tem que se esconder. Né? A gente tem que efetivar, buscar os nossos direitos de forma ampla e completa. Maravilhoso. Muito obrigada, professora, pelo seu tempo aqui com a gente. Nós Imagina. vamos, eventualmente, abrindo espaço para falar sobre legislações específicas também. Muito obrigada. Beijo a todos e um bom dia. Nós é que agradecemos, professora Nayara Barros, nos trazendo aí alguns esclarecimentos sobre a importância, né, e a influência que tem a lei na nossa vida. E olha, há pouco nós falávamos, né, antes do intervalo anterior, como é difícil quando as pessoas não levam a sério, né, o que a lei exige, o que a lei precisa, o que a lei pede, é o povo que paga a conta.